Ele estava ciente, contudo, de que sentia inveja de outras pessoas e que, juntamente a uma boa relação com seu pai, ele tinha também sentimentos de rivalidade e ciúme. O seguinte sonho trouxe um insight muito forte muito mais forte quanto à sua inveja da analista e iluminou seus desejos arcaicos de possuir todos os atributos femininos de sua mãe. No sonho, o paciente estava pescando. Ele se perguntava se deveria matar o peixe que apanhara a fim de comê-lo, mas decidiu pô-lo numa cesta e deixá-lo morrer. O cesto no qual estava carregando o peixe era do tipo usado pelas mulheres para levar roupa para a lavanderia. O peixe transformou-se repentinamente num lindo bebê e a roupa do bebê tinha um aspecto verde. Então ele notou, e naquele momento ficou muito preocupado, que os instintos do bebê estavam saindo, pois o bebê havia sido ferido pelo anzol que havia engolido em seu estado de peixe. A associação com o verde foi com a capa dos livros da série International Psychoanalytical Library, Biblioteca Internacional de Psicanálise. E o paciente comentou que o peixe na cesta representava um de meus livros que ele havia obviamente roubado. Outras associações mostraram, entretanto, que o peixe era não apenas meu trabalho e meu bebê, mas que também representava a mim. O fato de eu ter engolido o anzol, que significava ter engolido a isca, expressava seu sentimento de que eu havia formado uma opinião melhor a seu respeito do que ele merecia e que não havia reconhecido que havia também partes muito destrutivas de seu self agindo contra mim. Embora o paciente ainda não pudesse reconhecer plenamente que o modo como ele tratava o peixe, o bebê e a mim significava destruir-me e a meu trabalho por inveja, ele inconscientemente se dava conta disso. Eu também interpretei que a cesta de lavanderia expressava, nesse caso, seu desejo de ser uma mulher, de ter bebês e de privar sua mãe deles. O efeito desse passo em direção à integração foi um forte ataque de depressão por ter que encarar os componentes agressivos de sua personalidade. Embora isso tivesse sido antevisto na parte inicial de sua análise, ele agora o vivenciava como um choque e como horror a si mesmo. Na noite seguinte, o paciente sonhou com um lúcio, com o qual associou baleias e tubarões. Porém, no sonho, ele não sentia que o lúcio fosse um ser perigoso. Era um peixe velho e parecia cansado e muito gasto. Sobre o lúcio havia uma rêmora. E aí ela faz uma nota de rodapé explicando o que é. Em inglês, suckerfish, sendo que suck quer dizer também sugar, chupar e, em alguns casos, mamar. Sobre o lúcio havia uma rêmora e o paciente imediatamente mencionou que a rêmora não suga o lúcio ou a baleia, mas adere por sucção à superfície deles, e assim fica protegido de ataques de outros peixes. O paciente reconheceu que essa explicação era uma defesa contra seu sentimento de ser rêmora e de eu ser o velho e desgastado lúcio, tendo eu ficado nesse estado por ter sido tão maltratada no sonho da noite anterior e por ele sentir que havia me sugado até exaurir. Isso tinha me tornado um objeto não só danificado, mas também perigoso. Em outras palavras, ansiedade persecutória e ansiedade depressiva tinham passado para o primeiro plano. O lúcio, associado a baleias e tubarões, mostrava os aspectos persecutórios, enquanto sua aparência velha e gasta expressava o sentimento de culpa do paciente pelo mal que ele achava que vinha me fazendo e continuava a fazer. A forte depressão que sucedeu a esse insight durou várias semanas, mais ou menos sem interrupção, mas não interferiu no trabalho do paciente e em sua vida familiar. Ele descreveu essa depressão como diferente e mais profunda que qualquer outra que até então experimentara. A urgência de fazer reparação, que se exprimiu por meio de trabalho físico e mental, foi aumentada pela depressão e abriu caminho para a sua superação. O resultado dessa fase de análise foi muito evidente. Mesmo após a depressão ter dissipado, depois de ter sido elaborada, o paciente ficou convencido de que nunca mais
se veria do modo como se via antes. Embora isso não implicasse mais um sentimento de desalento, mas sim um conhecimento mais amplo de si mesmo e também uma maior tolerância para com outras pessoas. A análise conseguira um passo importante na integração, ligado ao fato de o paciente ter se tornado capaz de encarar sua realidade psíquica. No decurso de sua análise, entretanto, havia ocasiões em que essa atitude não podia ser mantida. Isso quer dizer que, como em todos os casos, a elaboração foi um processo gradual. Embora sua observação e seu juízo sobre as pessoas tivessem sido até então razoavelmente normais, houve uma melhora indiscutível como resultado dessa etapa do seu tratamento. Uma outra consequência foi que lembranças da infância e de sua atitude em relação aos irmãos emergiram com mais força e reconduziram-no à relação arcaica com a mãe. Durante o estado de depressão a que me referi, ele havia perdido em grande parte, como ele mesmo reconheceu, o prazer e o interesse por na análise, mas recuperou-os totalmente quando a depressão se dissipou. Trouxe então um sonho que ele próprio viu como ligeiramente depreciativo para com a analista, mas que na análise revelou-se como expressando uma intensa desvalorização. No sonho, ele tinha que lidar com um menino delinquente, mas não estava satisfeito com a maneira pela qual havia manejado a situação. O pai do menino sugeriu levar o paciente de carro a seu destino. O paciente notou que estava sendo levado cada vez mais para longe de onde queria ir. Depois de algum tempo, ele agradeceu ao pai e saiu do carro, mas não estava perdido, pois manteve, como de costume, um sentido geral de direção. De passagem, olhou para um edifício bastante fora do comum, que pensou parecia interessante e adequado para uma exposição, mas que não seria agradável como moradia. Suas associações ao edifício ligavam-se a certo aspecto de minha aparência. Ele então falou que o edifício tinha 2 alas e lembrou-se da expressão "por que alguém sob suas asas?". Daí ela faz, sobre essa expressão, ela faz uma nota de rodapé. Em inglês, wings, que significa tanto alas como asas. Reconheceu que o menino delinquente, pelo qual ele havia se interessado, representava a si mesmo, e a continuação do sonho mostrava porque ele era delinquente, com o pai representando o analista, levando-o cada vez mais para longe de sua destinação. Exprimia dúvidas que parcialmente usava a fim de desvalorizar. Ele questionava se eu o estaria levando na direção certa, se seria necessário ir tão fundo e se eu o estaria prejudicando. A referência a manter seu senso de direção e não se sentir perdido implicava o contrário das acusações contra o pai do menino, a analista. Ele sabia que a análise era muito valiosa para ele e que era sua inveja de mim que aumentava suas dúvidas. Ele também compreendeu que o edifício interessante no qual não gostaria de viver representava a analista. No entanto, sentia que eu, ao analisá-lo, o tinha tomado sob minhas asas e o estava protegendo de seus conflitos e ansiedades. As dúvidas e acusações contra mim, no sonho, eram usadas como desvalorização e relacionavam-se não apenas com a inveja, mas também com seu desânimo face à inveja e com seus sentimentos de culpa por sua ingratidão.